Olá pessoal, me chamo Heráclito e hoje eu vou falar mais uma vez com vocês sobre fundamentos de psicanálise. Eu estou um pouco atrasado nos vídeos e hoje eu vou falar sobre a primeira tópica freudiana. Como vocês sabem, a obra do Freud ela pode ser dividida em certos estágios sucessivos. Você tem inicialmente o projeto para a psicologia científica, em seguida você tem a teoria do trauma e o método catártico, que é abandonada, e o que eu vou falar hoje que é a primeira tópica, e posteriormente é abandonado para a adoção da segunda tópica freudiana. Antes da gente começar, se você pudesse dar um like, se inscrever, isso ajuda bastante o canal. Então, prosseguindo. A primeira tópica ela vai surgir em 1900 com a publicação do Die Traumdeutung, né, a interpretação do sonho. E ela vai ser exposta no famoso capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que é o capítulo que em geral as pessoas leem. É um livro muito importante, é um clássico, é interessante qualquer pessoa que tem interesse em clínica leia o livro todo, mas se não for ler o livro todo, leia ao menos o capítulo 7. Né? E o interesse desse capítulo 7 é criar uma hipótese psicológica para explicar o fenômeno onírico. Eu já falei da interpretação do sonho de Freud em outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, junto com o link para o capítulo 7 online, num site chamado Freud Online. E resumindo o que é o sonho para o Freud, que ele explica logo no começo do capítulo 7, eles são atos psíquicos tão importantes quanto qualquer outro, o que é fundamental, porque o sonho era um ato psíquico desprezado por vários outros autores. A força propulsora desse sonho é sempre, e o sempre aí é fundamental para o Freud, um desejo que busca se realizar. Não se reconhece de imediato esse desejo em virtude da censura psíquica e contribuem para a formação do sonho a exigência de condensação do material psíquico. E mais, a representabilidade em imagens sensoriais e a demanda que ele apresente uma fachada racional e inteligível são as características que Freud aponta como sendo partes do sonho, o que ele entende como sendo o sonho. Nem sempre essa fachada vai ser racional e inteligível, mas há uma demanda para isso, né? E esse modelo que o Freud vai apresentar do aparelho psíquico, você pode resumir nas 3 instâncias ou 3 sistemas, que são o consciente, pré-consciente e inconsciente. É interessante salientar que ele não está interessado no aspecto anatômico ou na localização psíquica, né? Trata-se de uma hipótese que é puramente psicológica. Ele vai utilizar uma alegoria explicativa, na verdade 3 alegorias explicativas, que mais ou menos dão na mesma, de que o modelo dele se assemelha a um microscópio, ou a um telescópio, ou a uma câmera fotográfica, né? O motivo disso é que vai ter instâncias como as lentes e que nesses aparelhos a formação das imagens se dá em um ponto ideal e não em algum componente tangível do aparelho. Daí serve de alegoria porque ele não está apontando nenhuma, não é um preparado anatômico, né? Um pedaço do cérebro, no córtex pré-frontal que tem o pré-consciente, não tem nada disso, né? Apesar de que Freud continua sendo fisicalista, ele não abandona a hipótese material, ele só deixa de lado para fazer uma hipótese psicológica, né? E logo no começo é muito interessante, ele aponta que a sua teoria é completamente especulativa. E ele diz que ela é uma teoria provisória, e ele utiliza uma frase que eu acho muito interessante, bonitinha. Não tomemos os andaimes pelo edifício, né? E ele afirma, eu cito textualmente: e uma vez que, em nossa primeira abordagem de algo desconhecido, tudo o que precisamos é o auxílio de algumas representações provisórias, darei preferência inicialmente às hipóteses de caráter mais tosco e mais concreto. Então ele mesmo já aponta o caráter provisório da primeira tópica, então não é de se espantar que ele vá substituir por uma formulação mais madura depois. E assim como as lentes, né, dos instrumentos ópticos que ele cita antes, o aparelho psíquico é um instrumento composto de componentes que ele vai chamar de instâncias ou sistemas. Ele vai chamar de sistemas Y. Eu não faço a menor ideia porque ele chama de sistema Y. Eu até fico curioso mesmo. E ele supõe uma ordem espacial desses sistemas, mas que ela não é tão importante, que ele não tem como provar. E ele se fixa mais em uma ordem temporal, porque a excitação ela atravessa o sistema numa determinada sequência, né? Nessa perspectiva do Freud, o aparelho psíquico ele possui um sentido ou uma direção,
porque toda atividade psíquica ela parte de estímulos, sejam eles internos ou externos, e ela termina em inervações. Então o aparelho possui duas extremidades, né? A sensorial e a extremidade motora. Uma das extremidades ela possui um sistema que recebe as percepções, e a extremidade motora, né, ela comporta a atividade motora, né? A atividade isso que eu estou fazendo aqui é a atividade motora, por exemplo, né? Em geral, os processos psíquicos eles ocorrem da atividade perceptual em direção à atividade motora, mas você vai ter uma inversão disso no que diz respeito aos sonhos, aos processos patológicos, como eu vou explicar adiante. E nesse momento, isso fica muito claro pelo que eu acabei de explicar, para Freud, o arco reflexo permanece sendo o modelo de todas as funções psíquicas, né? Isso era algo muito comum à época, né? E o arco reflexo continua sendo algo muito importante, né? O átomo do psiquismo, digamos assim, né? Freud vai se debruçar nesse momento sobre as memórias, né? Porque por detrás do sistema perceptivo há um sistema onde ficam gravadas as percepções que incidem sobre ele, né? Elas ficam gravadas sob a forma de traços minêmicos, e esses traços minêmicos para o Freud nesse momento são modificações permanentes do sistema, e como o aparelho perceptivo ele precisa estar perpetuamente aberto, sempre aberto a novas percepções, esses traços não podem se armazenar nele, senão ele ficaria, uma hora ele se fecharia, né? Porque os traços ficariam gravados. Então, na parte frontal, ele vai dizer que ele supõe que tem o local onde você recebe os estímulos perceptivos, mas não se guarda nenhum traço nele. Ele não tem memória, o sistema perceptivo para Freud não tem memória. Por trás dele, há um segundo sistema que transforma as excitações momentâneas do sistema perceptivo em traços permanentes. E as nossas percepções, elas sempre se acham ligadas a memórias, mas essas associações, elas não estão presentes no sistema perceptivo, que não retém nenhuma associação, mas sim no sistema minêmico. Na perspectiva do Freud, as memórias, elas são inconscientes em si mesmas, mas elas podem tornar-se conscientes. Mas, e aí ele faz uma ressalva importante, elas produzem efeitos mesmo em estado inconsciente. E aí, para explicar o sonho e uma boa parte da atividade psíquica depois, o Freud vai postular basicamente duas instâncias, né? Que essa é a hipótese fundamental da psicanálise, a consciência e o inconsciente. E entre essas instâncias haveria uma que submete a outra, a atividade da outra a uma crítica. E essa crítica envolve a exclusão do inconsciente da consciência, né? Nesse momento é importante salientar, e ele vai modificar isso na segunda tópica, que o inconsciente é igual ao recalcado. É mais ou menos aquela história que o Jung criticava do Freud, de que o inconsciente seria não mais do que um quarto de despejo da consciência. Na primeira tópica isso é correto. O próprio Freud admite isso, né? Quando ele vai falar da segunda tópica, por exemplo. Então, essa instância crítica é a mesma que dirige a nossa vida de vigília, segundo Freud, e esse sistema crítico, né, ele se situa na extremidade motora do aparelho. E ele dá dois nomes para esses dois aparelhos, né? Situado na extremidade motora está o sistema pré-consciente, né? Com pré-consciente, o que é que ele quer dizer, né? Isso indica que os processos excitatórios que ocorrem neles podem penetrar a consciência sem problemas. Por isso que é pré-consciente, porque não enfrenta nenhuma dificuldade para acessar a consciência. Por trás do pré-consciente, você vai ter o inconsciente propriamente dito, que ele não tem acesso à consciência, a não ser passando pelo pré-consciente. E nessa passagem, o processo excitatório interno que vem do inconsciente ao passar pelo pré-consciente, ele sofre modificações. E como eu disse antes, né, é importante salientar que nesse momento o inconsciente é igual ao recalcado. E aí entra um aspecto fundamental. Tudo isso é feito para explicar o que acontece no sonho, na hipnose e nos processos psicopatológicos. Freud procura com muita força explicar justamente esses fenômenos, né? E ele vai afirmar
que o impulso para a formação do sonho ele se encontra no inconsciente. Mas o processo de formação do sonho é obrigado a se ligar a pensamentos soníricos presentes no pré-consciente. Mas o desejo que propulsiona o sonho é sempre um desejo inconsciente. Acontece que durante o dia, essa via que passa pelo pré-consciente é barrada pela censura imposta pela resistência. Mas durante a noite, esses impulsos eles ganham acesso, gerando o processo de alucinação do sonho. O sonho ele é um processo alucinatório. O Freud, no esboço de psicanálise, ele vai definir o sonho assim. Ele é uma psicose de curta duração e de efeito benéfico, porque você vai ver coisas. Assim como uma pessoa que tem uma psicose, ela vai alucinar, vai ver coisas de maneira alucinatória, né? Mas aí você vai ter no sonho uma inversão, porque a excitação ela vai se mover na direção oposta. Ele vai chamar isso de regressão. Ao invés de se propagar para a extremidade motora do aparelho, ela se movimenta no sentido da extremidade sensorial e, por fim, atinge o aparelho perceptivo, né? É o contrário. Ele chama de regressivo justamente porque esse movimento vai ser o oposto do que acontece na vida de vigília. Então, na vida de vigília, os processos psíquicos têm uma direção progressiva e no sonho tem um caráter regressivo. Esse caráter regressivo não é exclusivo do sonho, né? E o Freud vai definir ainda no capítulo 7 o sonho como um substituto de uma cena infantil modificada para transferir-se para uma experiência presente. O sonho é um exemplo dessa regressão à condição mais primitiva do sonhador. É uma revivescência da infância e das moções pulsionais que dominaram na infância e os meios de expressão que ele tinha na infância, né? Esse aspecto regressivo é extremamente importante, porque o Freud vai salientar algumas coisas, né? A regressão ela desempenha um papel muito importante, não só na teoria da formação do sonho, mas na teoria da formação do sintoma neurótico. Isso é muito importante. Assim como no sonho, o sintoma neurótico ele vai ser uma revivescência desse caráter primitivo e uma forma de expressão dessas moções pulsionais da mesma maneira que havia na infância, né? E ele distingue 3 tipos de regressão. Uma regressão tópica, né? No sentido do quadro esquemático desses sistemas Y. Uma regressão temporal, na medida em que se trata de um retorno às estruturas psíquicas mais antigas, e uma regressão que ele vai chamar também de formal, ou seja, uma forma, a maneira primitiva de expressão e de representações no lugar do habitual, né? Apesar de que ele vai dizer que, no fundo, essas 3 formas, esses 3 tipos de regressão constituem uma só, porque elas ocorrem ao mesmo tempo, né? E aí você percebe que o mesmo modelo que ele vai utilizar para explicar o sonho, que vai fazer menção a essas moções pulsionais primitivas, ou seja, da infância e a forma como elas se expressam, ela vai explicar também, através da primeira tópica, o aspecto psicopatológico, que é fundamental, já que o Freud não tinha uma psicologia experimental, era uma psicologia clínica. Psicologia entre aspas, né? Porque a psicanálise não é uma psicologia. Mas ela se baseia em uma psicologia profunda, ou seja, uma psicologia do inconsciente. Bom, basicamente é isso que está expresso no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Você tem outros momentos, inclusive cartas, como a carta 51, que dá conta de explicar a primeira tópica. Mesmo o projeto é interessante para entender a primeira tópica. E eu espero que vocês tenham compreendido. E, como eu disse, eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz sobre a interpretação dos sonhos e um link para o capítulo 7 da interpretação dos sonhos no site Freud Online. Ok? Muito obrigado. Se tiverem gostado, por favor, deem um joinha e se inscrevam no canal, que ajuda bastante, e ajudem a divulgar para as pessoas que tenham interesse em psicanálise, em psicologia ou no que quer que seja. Muito obrigado. Valeu. Falou.